Bom, falamos no outro vídeo, né, sobre base de dados, sobre a formulação da questão de pesquisa. Então, o que eu preciso para formar uma pergunta bem feita para melhorar a minha estratégia de busca? Quais são as principais diferenças entre o PubMed e o Medline e o Embase, né, que são as principais buscas, aí, fontes de busca que a gente tem. E agora a gente vai falar da nossa estratégia. Agora é basicamente para falar do que mais interessa desse assunto de busca de artigos, que é a estratégia de busca. Então, vamos lá. Bom, em relação à estratégia de busca, então, a gente teve a definição da pergunta de pesquisa com o picote, né, que está lá no outro vídeo. A seleção dos termos é o que a gente precisa entender para montar a coleção de palavras. Então, como eu falei para vocês antes, eu não posso simplesmente jogar termos quaisquer ali no PubMed, porque ele não vai me achar o que eu quero. O PubMed não é o Google. Porém, se eu souber usar a palavra certa, ele vai me dar tudo que eu preciso, né? Isso vale para a vida, né, gente? Pensem bem. Então, eu tenho que montar aqui minha coleção de palavras. Para montar a descrição do conteúdo que eu quero, eu vou pensar aí como se fossem as hashtags que a gente usa hoje em dia nas redes sociais. Tá? Então, quando eu vou publicar alguma coisa lá no Instagram, para subir esse vídeo para o YouTube, eu tenho formas, né, de utilizar termos que eu uso com a hashtag para que esse vídeo, esse conteúdo, ele seja mais acessado, porque lá no Instagram eu posso fazer a busca, por exemplo, por pessoas, por contas ou por termos. E eu vou botar aquele termo lá de pesquisa e vai vir os assuntos daqueles termos mesmo de pessoas que eu não sigo, né? O raciocínio é exatamente o mesmo, tá? Então, eu preciso ter termos certos, que são as minhas hashtags, que o PubMed vai aí identificar os melhores artigos e tudo que eu quero para deixar minha busca mais sensível. Bom, mas como que eu sei disso, né? Eu tenho os meus descritores controlados no PubMed. Se eu não sei inglês, bom, primeira coisa, no PubMed é tudo em inglês, né? Então, se você não sabe inglês, você pode utilizar o DEX, que são os descritores de saúde, né, hospedados lá no site da Bireme, que dão a tradução dos termos, tanto para o PubMed, que seria em inglês, ou também para outras bases em outras línguas. Eu consigo saber esse termo em francês, em espanhol. Então, eu posso fazer essa busca primeiro, né, para descobrir o termo registrado, indexado lá no DEX. Se eu já sei inglês, né, eu vou testar os meus termos ali no PubMed numa aba que chama Mesh, né, que é esse Mesh aqui. Na hora da prática, a gente vai ver isso, tá? Então, a gente vai entrar lá no Mesh do PubMed e vai digitar ali o termo que eu quero, e essa parte vai funcionar como você quis dizer, tá? Então, ele vai dar ali as opções de termos de busca indexados para eu poder fazer minha estratégia. Então, vamos lá. Pensando na questão de pesquisa, a gente vai determinar os termos, tá? Então, a minha questão de pesquisa, dessa vez, vai ser: qual o efeito da estimulação elétrica funcional sobre o consumo de oxigênio, a capacidade funcional e a força muscular em pacientes com insuficiência cardíaca? Como que a gente pode identificar os nossos descritores, né, para fazer estratégia dentro dessa pergunta de pesquisa? Então, aqui eu vou ter meus pacientes com insuficiência cardíaca. A minha intervenção vai ser a estimulação elétrica funcional, certo? Nesse caso aqui, eu não quero comparar, né, os autores dessa frase não queriam comparar a estimulação elétrica funcional com placebo. Eles queriam comparar com exercício aeróbico ou grupo controle. Então, eu vou colocar aqui também na minha estratégia de busca, vai deixar específico. Lembrem que daqueles 3 termos
para pesquisas que não são revisão sistemática, eu não preciso necessariamente ter essa comparação. Então, eu posso deixar essa questão em aberto aqui, tá? Só que, claro, os desfechos eu preciso colocar, porque senão vai vir o efeito da estimulação elétrica, enfim, na glicose, sei lá, tô viajando, na glicose, vai vir no lactato periférico, vai vir em pacientes com trauma de medula. Então, eu preciso, né, identificar o que eu quero ver dos efeitos. Então, nesse caso, os meus outcomes ou desfechos vão ser justamente o consumo de oxigênio, a capacidade funcional e a força muscular. E eu vou determinar o tipo de estudo aqui como ensaio clínico randomizado, porque eu quero ver um desfecho de intervenção. Agora, eu preciso descobrir, então, os seguintes termos indexados: insuficiência cardíaca, estimulação elétrica funcional, consumo de oxigênio, capacidade funcional e força muscular. Tá? Isso daqui são os meus termos de busca a partir da pergunta de pesquisa. Então, as 3 formas de descobrir os termos indexados são as seguintes. O MESH, que é o Medical Subject Heading, tá? Que seria o direcionador de assuntos médicos dentro do PubMed, tá? O DEX e o M3, eles funcionam da mesma forma, né? Eles são também, só que eles dão essa possibilidade aí, o DEX, de pesquisar em português, o MESH não dá. Então, eles são como se fossem carimbos virtuais, né? Que indicam a maior quantidade do estudo, certo? Desculpa, maior sensibilidade para encontrar esses estudos. É claro que, como eu falei para vocês podem usar outros termos que não são indexados, mas a busca vai ficar desfalcada, tá? Como eu dei exemplo lá do TMI na outra aula. Se eu for procurar um artigo sobre treinamento muscular inspiratório, vou até fazer esse exercício depois. Treinamento muscular inspiratório com esse termo, né, inspiratory muscle training, é diferente, vai vir uma quantidade diferente de artigos do que se eu procurar breathing exercise, que é o termo indexado. Bom, mas aí como é que eu vou fazer? Eu posso fazer o que eu quiser, né, na verdade. Eu posso fazer a busca de artigos livre, né? Então, eu posso fazer uma busca por termo, uma busca para insuficiência cardíaca, posso fazer uma busca para estimulação elétrica, uma busca para capacidade funcional, posso fazer e juntar essas buscas depois, ou eu já posso juntar esses termos e filtrar a minha busca. Essas conexões entre palavras, a gente chama de operadores lógicos booleanos, tá? Que são o not, o and e o or. Então, normalmente, na minha busca, eu vou usar o and, é o mais utilizado, tá? Para essas buscas de revisões menos formais, que é o que a gente está tratando aqui. Os outros operadores, o not e o or, eles são mais utilizados para buscas mais rebuscadas, mais formais, mais revisões temáticas, tá? Então, a gente vai focar no uso do and, tá? O operador booleano, ele ajuda a juntar esses termos de uma maneira específica. Então, no caso da minha pergunta de pesquisa, que eu reuni ali insuficiência cardíaca, né? Estimulação elétrica funcional e capacidade funcional, por exemplo, eu vou colocar todos esses termos, tá? Junto com and. Então, vai ser insuficiência cardíaca, and estimulação elétrica funcional, and capacidade funcional, tá? Para poder ver esses artigos que vêm nessa minha busca mais específica. Bom, e aí, o que acontece? Eu tenho algumas estratégias, já alguns filtros prontos, né? Então, por exemplo, se eu for colocar no PubMed lá, o ensaio clínico randomizado, eu vou ter aqui para vocês verem o filtro do Embase e o filtro do PubMed, tá? Esses filtros aqui, eles estão disponíveis, publicados, como vocês podem ver aqui, ó, no International Journal of Epidemiology, tá? E em outra publicação de 2002 para o Embase, existem
pesquisadores que vêm, né, que fazem essa análise de sensibilidade de busca. Então, quando eu vou utilizar o ensaio clínico randomizado, mais uma vez, se eu for usar essa estratégia para revisão sistemática, se eu for usar para uma pesquisa normal, assim, menos formal, eu posso utilizar o filtro do próprio PubMed, que eu tenho lá, que seleciona os tipos de estudo, tá? Bom, gente, aí eu preciso falar disso, né? Eu preciso falar porque ia faltar na aula. Então, é um grande parênteses aqui, né? Para a gente entender que nem tudo que existe no mundo está publicado no PubMed, no Embase, no Medline, nessas plataformas. Eu tenho algo chamado como literatura cinza, que é o Gray Literature, tá? Que são os estudos não publicados, são estudos de gaveta, são estudos que foram só para algum congresso, são trabalhos de conclusão, que são estudos feitos, mas não foram publicados, né? Existem muitos estudos feitos e não publicados. Quando eu estou falando de revisão sistemática, eu preciso juntar esses estudos também, né? Então, vejam que não é tão simples fazer uma revisão sistemática por todos esses senões, né, que eu falei aqui até agora. Mas eu preciso. É claro que, para uma revisão menos formal, eu posso, claro, dar por existentes os estudos publicados, né? Mas aí, o que eu posso procurar também, nesse caso? Onde que eu vou procurar, né, a literatura cinza? Eu vou procurar em abstracts de congressos, nos anais dos eventos, relatórios técnicos governamentais, estudos não publicados. Então, eu posso entrar nas plataformas das universidades e acessar as teses, as dissertações, os TCCs, para poder identificar estudos que possam ter respostas que eu quero, né? E assim, quando eu falo de revisão sistemática, obrigatoriamente eu tenho que fazer isso, né? Para eu poder ter realmente a ideia de tudo que existe sobre aquilo que eu estou procurando. E aí, eu conto com algumas bases de busca, por exemplo, para teses e dissertações, que existem, inclusive, né? No Brasil, a gente tem o banco de teses da CAPES, onde todas as teses e dissertações estão, ou deveriam estar, pelo menos, publicadas lá. Não é uma base de dados oficial, né? Mas eu tenho acesso a esse material desde 1987, tá? Os abstracts de congressos, eu posso entrar aí nos sites específicos das sociedades, associações promotoras de congressos, ou tenho, né, a possibilidade de outras plataformas aqui, como vocês podem ver, tá? E aí, o Google Escolar, né, que eu também faço questão de falar dele sempre. O Google Acadêmico, ele surgiu há muitos anos atrás, né? Quando ele surgiu, ele não era considerado uma base de busca, né? Assim, que pudesse mostrar um acervo importante aí de artigos, mas hoje sim, tá? Hoje o Google Acadêmico, ele tem revistas e artigos de grande impacto, né, trazendo na sua busca revistas de grande impacto científico. Ele não é tão considerado para estudos relevantes, então é claro que se eu for fazer, por exemplo, uma tese, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado com base no Google Acadêmico, né? Acho que não é tão bacana, vocês devem concordar comigo. Porém, a gente pode utilizar o Google Acadêmico para pesquisas menos relevantes, né? Principalmente quando o termo em português ele é mais fácil, porque ele não tem, né, os termos indexados, então eu vou utilizar ali termos mais corriqueiros para encontrar as revistas que eu quero. E claro, ele vai me trazer revistas, apesar de ter revistas de impacto, ele vai me trazer a grande quantidade de artigos em revistas menos, né, com menos impacto científico. Mas, mais uma vez, quando eu sei o objetivo da minha busca, né? Se eu acho que o objetivo da minha busca pode comportar, eu posso sim utilizar o Google Acadêmico. Eu tenho um arsenal muito maior do Google Acadêmico hoje do que até uns anos atrás, certo? Bom, Clinical Trials,
né, que comentei com vocês, o Clinical Trials, ele é utilizado para encontrar ensaios clínicos em andamento. Então, claro, os que finalizaram também, mas que ainda não foram publicados. Então, eu consigo ali, né, verificar estudos que estão prestes a serem publicados, ou eu acho que é muito válido utilizar o ensaio clínico, o clinical trials, para uma pesquisa antes de fazer qualquer protocolo, qualquer projeto, para a gente identificar se já existe alguma coisa a respeito do assunto que a gente quer publicar, e mais uma vez, ou, né, direcionar com outro foco a minha pesquisa, ou de repente complementar o dado que está sendo publicado com alguma outra especificidade, né, que não tenha sido registrada lá. Bom, então, assim, essas duas aulas, né, uma mais longa e uma mais curta, para vocês poderem entender aí as principais questões aí da estratégia de buscas, e a gente vai fazer uma prática agora, para poder botar em prática justamente tudo isso que a gente pensou aqui, tá? Então, vai para o próximo vídeo.